uma das matérias mais ricas da Bíblia é Jesus no barco dormindo. A gente acha que Jesus está dormindo. Jesus não está dormindo no barco. Jesus está dando uma aula para os discípulos. Ele está dando uma aula. Ele está dando lição para os discípulos. Ah, então, mesmo dormindo, Jesus ensina? Ali é ensinamento. Ali é o ensinamento. Quando o barco está sacudido pelas ondas, ali é uma sala de aula. Jesus está ensinando. Uou! O vento balança o barco e Jesus continua dormindo. O barco para lá e para cá, Jesus continua dormindo. Isso foi uma aula. Peguei. Aí lá em Atos capítulo 12, Herodes falou assim, ó, vamos apresentar Pedro depois da Páscoa, e eles iam matar Pedro. Se Herodes mandou matar Tiago, ia fazer o que com Pedro? Matar. Só que quando o anjo desceu na cadeia, que foi onde Pedro estava, Dormindo. Pedro estava dormindo. Por que você pensa que o anjo acordou? Por que você está dormindo, Pedro? É porque o anjo estava na sala de aula. Uau! E o meu professor estava dormindo. O barco quase virando, nós íamos morrer afogados. Quando eu olhei para ele, estava dormindo. Eu aprendi a descansar em meio ao vento. É isso aí. A maior dificuldade que temos hoje não é falar em hebraico, não é aprender teologia, mas é aprender a descansar. Tudo que o inimigo quer é te preocupar, porque quando Sim. você está preocupado, você não descansa. E quem ora confia, e quem confia descansa. Quando você tem Deus como você tem Deus como pai, você confia nele. Qual é o perigo de andar tendo o controle da sua vida nas tuas mãos e não nas mãos de Deus? Então, quando você está com o controle na sua mão, as responsabilidades são suas, as decisões são suas. Correto. Decisões definem destinos. Então, por exemplo, Davi está no palácio. José também está dentro de um outro palácio. Os dois estão dentro de um palácio. Só que quando Davi viu uma mulher, ele quis ela. Sim. Quando José viu uma mulher, ele correu dela. Os Uau. dois estão dentro de um palácio. O Davi quer a Batseba. E o José viu a mulher de Potifar e correu dela. Então, não tem como falar de propósito sem antes falar de princípio. Uau. Moral da história. A vida de Davi estava o controle estava na mão dele. E de José não. O controle estava na mão de Deus. Porque quando o controle está na sua mão, você responde, você reage. Quando está nas mãos de Deus, quem responde é ele, quem reage é ele. Você só obedece. O Davi foi atrás da mulher e as consequências veio sobre a casa dele. O José fugiu, foi promovido e virou governador. Moral da história. Muitas pessoas estão se frustrando na vida porque ao invés de ela entregar o controle ou o volante do carro da sua vida para Deus e ser humilde para sentar no banco do carona, não, eles querem dirigir a sua própria vida. Sabe, vai ter decisões que se Deus não te dá resposta, você não vai saber onde colocar o pé, mano. Ah, minha vizinha casou, a outra fulana casou, a outra que é mais feio do que eu casou. Quer dizer, você não é todo mundo. O fato de todo mundo casar não significa que você também tem que casar. Ah, mas eu tô ficando pra titia, Deus tem um titio pra você. É melhor você esperar e levar pra casa alguém certo do que apressar e levar pra casa alguém errado. Meu Deus. Não tem devolução, irmão. Meu Deus. Não tem devolução. Não. Sabe quando Jesus falou com Pedro assim, ó, vai no mar e lança o anzol? Sim. E pesca o peixe? Antes dele lançar o anzol, ele teve que colocar a isca. Correto. Porque sem a isca o peixe não vem. Só que para ele ter acesso ao peixe, ele teve que perder a isca. Só que quando ele lançou o anzol, a primeira coisa que... Engraçado, por que Jesus não mandou Judas ir pescar o peixe? Exato. Judas era o tesoureiro. Quem entendia de dinheiro era Judas. Por que Jesus não mandou Levi, que era cobrador de impostos e também entendia de dinheiro? Mas mandou Pedro, que não entendia de dinheiro, Mas entendia de pesca. irmão. Deus nunca... Oh, Mike. Meu Deus. Deus nunca vai colocar a pessoa errada na missão certa, cara. Yes. É cada um no seu quadrado. Mas sabe qual é a moral do texto? É que Pedro lançou o anzol Esperou. e teve que aprender a esperar. Entendeu? A paciência de um pescador. A paciência é um grande pilar de um pescador. Porque é melhor esperar e fisgar o certo do que apressar e levar para casa o errado. Ele tá lá esperando. E quando ele espera, toda vez que o peixe pega a isca, a vara treme. A vara balança. Sim. Balança a vara. A linha começa a se mover, porque o peixe foi fisgado. Então, às vezes, é necessário algumas coisas, áreas da sua vida se mover.
Porque quando algumas coisas estiverem se movendo, é sinal que aquilo que você tanto esperava já foi fisgado. E detalhe, dentro do peixe tinha uma moeda, não tinha? Não tinha? Tinha. Tinha ou não tinha? Tinha uma moeda. Aí eu te pergunto, foi a moeda que entrou no peixe ou foi o peixe que entrou na moeda? A moeda que entrou no peixe. Peixe não tem valor? Correto. Peixe aí Sim, vende. você pega e vende ele. E imagina com a moeda dentro. O valor é dobrado. O valor triplicado. dobrado. Agora eu te Uau. pergunto, peixe fabrica moeda? Não. Não, é. A moeda fica no mundo dos homens. Sim. A água não fica acima da terra, Fica abaixo. abaixo. Coisas de baixo nos empobrece. Coisas Mas- de cima nos enriquece. Meu Deus.